Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Lado Lunar. A minha convidada de hoje nasceu no Porto e é docente notada há cerca de 22 anos. É uma das investigadoras mais dinâmicas na área da cultura e da linguística. Apresento-vos Olinda Santana. Olá, professora, seja bem-vinda. No ano de 1989, trocou uma vida estável de professora efetiva no ensino secundário por um lugar de assistente estagiária na UTAD. Sentiu que esse era o passo certo a ter na altura? Bem, na altura eu tive algumas dúvidas, não é? Porque ser professora efetiva de quadro não era fácil e eu já tinha um lugar numa escola secundária onde eu gostava de lecionar, mas também era aliciante para mim, era um repto para mim vir para o ensino superior, porque no ensino superior eu tinha a possibilidade de fazer investigação, o que não acontece no ensino secundário. Na altura eu já trabalhava com um professor da Universidade do Porto, o professor Mário Vilela, que era diretor de uma equipa de lexicógrafos que fazia dicionários para a editora EASA e, portanto, já tinha a experiência de que gostava de fazer investigação e que gostava de trabalhar na área da semântica, portanto, na área da linguística. E foi esse aspecto que me fez arriscar e tentar enverdar por uma profissão que me proporcionasse a possibilidade de investigar. Mas acabou por ser um risco. É uma mulher que gosta de arriscar? Sim, sim. Quer dizer, eu hesito sempre, tenho sempre algum receio, porque também sou realista, não é? E às vezes uma pessoa se arrisca demais, pode pôr em perigo uma situação estável. Mas eu na altura também era muito jovem e pensei que se não me adaptasse bem, podia sempre regressar ao ensino secundário, não é? Claro que ia regressar para um lugar muito pior do que aquele que eu tinha, mas também se eu não experimentasse mudar de nível de ensino e tentar fazer aquilo que eu achava que talvez viesse a gostar mais do que ser apenas professora do ensino secundário, que podia lamentar-me toda a vida. E então eu não quis ficar assim a pensar toda a vida que podia ter feito alguma coisa e que eu tinha deixado por metade. Portanto, achei que E acho que fiz bem. Hoje, se voltasse a fazer a mesma coisa, optaria por o que optei e acho que para mim foi muito bom, porque afinal eu gosto muito de fazer investigação, gosto muito de escrever e se ficasse no ensino secundário certamente não tinha essa possibilidade. Uma das suas áreas de investigação é a cultura da região. De que forma é que Trás-os-Montes influencia a sua dinâmica de trabalho? Ora, eu quando vim para a UTAD optei por trabalhar na área da História da Língua, que era uma área em que não havia ninguém a trabalhar na altura. E também aconselho de uma professora minha da Universidade do Porto, uma vez em conversa com ela, pensei o que é que eu devia estudar. E ela disse-me, porquê é que não estuda documentos de Vila Real ou de Trás-os-Montes, uma vez que a Universidade está sediada em Vila Real. E eu achei boa ideia e nas provas de aptidão pedagógica e capacidade científica fiz um trabalho científico sobre documentos régios concedidos a Vila Real. Portanto, estudei o primeiro foral que Dom Afonso III deu a Vila Real, estudei também 2 forais que Dom Dinis deu a Vila Real, filho de Dom Afonso III, e depois estudei um foral novo dado por Dom Manuel a Vila Real. Portanto, fiz um trabalho de microhistória centrado sobre a documentação régia dada à vila, que na altura era a vila de Vila Real. E depois no doutoramento alarguei o âmbito de trabalho e então passei a estudar todos os forais novos, todos os forais manuelinos da região de Trás-os-Montes, incluindo, portanto, todas as localidades que hoje abrangem o distrito de Vila Real, onde está incluída a zona do Douro, e o distrito de Bragança, onde está incluído o Nordeste Transmontano. E a professora faz muitos trabalhos de investigação. A professora tem apoios, por exemplo, financeiros, de fundações ou instituições? Temos, felizmente, temos apoios da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é uma fundação que pertence ao Ministério do Ensino Superior, e temos um centro de investigação que é o CEL, Centro de Estudos em Letras, que está, portanto, que faz parte da FCT e recebemos verbas para ir a congressos, para publicações, portanto, para desenvolvermos investigação. Temos. Investiga muito aqui a zona de Trás-os-Montes. O que é que a realmente fascina aqui em Trás-os-Montes?
Para mim, Trás-os-Montes é uma região única porque, por um lado, porque eu conheço bem Trás-os-Montes e conheço a história das localidades de Trás-os-Montes, porque enveredei por estudar a documentação daqui, não é? E, portanto, para mim é um gosto muito grande, por exemplo, eu passar numa aldeia ou numa vila e saber como é que aquela cidade ou aquela aldeia ou aquela vila se formou, que documentos é que recebeu durante vários séculos, qual foi a evolução, no fundo. Eu estudo um pouco a evolução que Trás-os-Montes teve desde a Idade Média, sobretudo até ao século XVI, ao período manuelino. E, portanto, conheço bem a terra, conheço a documentação e para mim, tenho um fascínio muito grande Trás-os-Montes por causa disso. E porque eu também acho que, a nível de beleza natural, Trás-os-Montes é das províncias mais bonitas de Portugal. Eu concordo com Miguel Torga quando ele disse no livro Portugal que as duas mais bonitas províncias de Portugal eram Trás-os-Montes e o Alentejo. Eu concordo cada vez mais com ele. Para mim, são as duas regiões mais bonitas e são as duas, tanto Trás-os-Montes como o Alentejo, que preservam bem o seu património, a sua documentação, as suas tradições, as suas línguas, porque Trás-os-Montes, para além do mais, tem uma língua que nasceu em Trás-os-Montes, que é o mirandês, não é? E nós só temos duas línguas, uma nasceu no Entredouro e Minho, que é o português, e o mirandês... A professora, peço desculpa por interromper, a professora também tem projetos em Miranda. Pode falar-nos um pouco desses projetos? Sim, portanto, eu tive a sorte de, há uns anos atrás, ter ido a Miranda, procurar o Foral Manuelino de Miranda e encontrei o arquivo pessoal do Dr. António Maria Mourinho, que foi o maior estudioso da língua, da literatura, da história de Miranda do Douro. E foi ele, com o seu trabalho, o seu esforço, que conseguiu que o mirandês fosse reconhecido como língua. E, portanto, eu há 10 anos que estudo, que vou todos os meses a Miranda com uma pequena equipa de trabalho daqui da UTAD, com a Dona Isabel, que trabalha aqui no setor de fotografia, com uma doutoranda minha, que é arquivista, e vamos as três estudar esses documentos, os papéis que ele guardou, as investigações que ele fez. Fazemos publicações de vários domínios. Neste momento estou a preparar uma correspondência que ele trocou durante 50 anos com o professor Santos Júnior, que era um professor catedrático de Antropologia do Porto. E, portanto, também sinto uma ligação muito forte a Miranda, porque Miranda tem tradições que só existem lá. Quer dizer, Miranda conseguiu preservar tradições muito antigas, conseguiu preservar uma língua própria, conseguiu preservar documentos antigos, conseguiu preservar danças, por exemplo, como a dança dos pauliteiros, que também surgiu naquela zona, porque como eles estão numa zona de fronteira, tem uma influência muito grande do lado espanhol, não é? Afinal, o mirandês é a língua oficial. É a língua oficial desde 1999. É a segunda língua oficial portuguesa. A professora é fundadora do Ciclo Cultural da UTAD. Como surgiu este projeto? Olha, este projeto surgiu de um convívio muito salutar que eu tinha com os alunos do Núcleo de Ciências da Comunicação e com um grupo também de alunos do mestrado em Línguas Estrangeiras Aplicadas, e eu lecionava uma cadeira que se chamava Organização de Eventos, Animação e Roteiros Temáticos. E então nós, nas conversas que tínhamos, falávamos muito na organização de eventos, e eu comecei a pensar que havia um espaço ali no complexo pedagógico que estava desaproveitado, e com esses alunos, com um grupinho de alunos do mestrado e do núcleo de CC, arranjamos aquele espaço, pedimos ao Sr. Reitor para ocupar aquele espaço, para o arranjar, e começamos a fazer exposições para tentar que as pessoas tivessem ali um espaço mais acolhedor e também para que as pessoas mostrassem os seus hobbies, não é? Porque há muita gente, vocês em CC têm muito gosto pela fotografia, por exemplo, há muitos repórteres fotográficos que gostam de expor a sua obra, também há muita gente que pinta, e, portanto, desde 2008 até agora temos tido sempre exposições permanentes
e temos sempre mais gente, cada vez mais gente a querer mostrar o seu lado artístico, não é? E por isso, para mim, é interessante, porque também é uma forma de eu ter um contacto mais próximo com os alunos e de os levar a não terem problemas de mostrar aquilo que fazem, aquilo que gostam. Afinal, acaba por ser uma aposta na cultura aqui no UTAD, no ciclo cultural. Sim, por isso é que eu chamei na altura ciclo cultural do UTAD. E é isso que eu gostaria que ele sempre fosse, era um ciclo aberto a toda a gente do UTAD, desde alunos, funcionários, professores, toda a gente que por aqui passa, que gosta de alguma arte e que a queira mostrar, aquele espaço está disponível para isso. Recentemente foi convidada para se tornar membro da Associação Internacional de Artistas. Como reagiu ao convite? Foi uma surpresa? Foi porque eu não estava à espera de ser convidada a integrar uma associação tão importante com artistas de tantos países diferentes e, sobretudo, com artistas já muito consagrados, pessoas que têm uma obra fantástica, que trabalham há muitos anos, e eu não estava à espera que o presidente da AIA me convidasse, mas ele achou que, pelas obras que eu tinha publicadas, que devia integrar a AIA como autora, porque a AIA é constituída por pintores, por escultores, por ceramistas, por músicos, integra todo tipo de fotógrafos, todo tipo de artistas, e também integra autores de obras literárias ou obras científicas. E eu fui convidada para integrar então a AIA como autora de obras científicas, no fundo, que são aquelas que eu faço. Professora, muita gente não conhece esta associação. Pode explicar-nos melhor em que consiste? Portanto, a AIA é uma associação sem fins lucrativos, constituída por, como eu disse, por artistas de todo o mundo. Há artistas japoneses, americanos, chilenos, e esses artistas têm que ser, antes de mais, humanistas. Têm que ser pessoas que não procurem ganhar dinheiro com as suas obras, mas que queiram divulgar as suas obras e oferecer a sua arte a todos. A AIA todos os anos faz um encontro de artistas em Portugal ou no estrangeiro, onde todos os artistas são convidados a expor uma obra, mas também a oferecer uma obra ao município que nos recebe, para deixarmos realmente um contributo para o município que nos recebe e para as pessoas que nos acolhem, não é? Portanto, não tem fins lucrativos, nenhum pintor, nenhum artista vai ganhar nada por mostrar a sua obra, só vai divulgar, vai conviver com outros artistas, aprender com outros colegas, não é? E também fazemos oficinas, por exemplo, de pintura, de escultura, de escrita ainda não fizemos, mas eu também só participei numa, não é? Mas é um projeto que eu gostaria de levar nos próximos anos. Também fazemos oficinas de escrita para crianças, para pessoas mais idosas. Por exemplo, em Miranda, o encontro que tivemos este ano em julho foi muito interessante porque as pessoas aderiram muito bem, as crianças adoraram. Todos os dias antes da hora já estavam à espera dos artistas para pintar, para esculpir, e as pessoas de idade também gostaram muito. As pessoas que estavam, por exemplo, em lares de terceira idade, vinham na hora dos workshops com os artistas, vinham também para a praça do município para pintarem, para aprenderem. Essa associação acaba por incentivar as pessoas da própria região a apostarem mais na cultura. Nas artes, sim. Sim, por exemplo, em Miranda, eles, para além dos artistas terem dado uma obra, todos eles, Miranda ficou com um espólio de mais de 30 peças, porque nós éramos mais de 30. E depois do nosso encontro já fez uma exposição com essas obras, já fez uma exposição com os trabalhos que as crianças fizeram nessa semana em que nós lá estivemos. E portanto, as pessoas sentiram-se dentro daquela dinâmica cultural e foi muito interessante porque também o município nos recebeu muito bem. Todos os dias tínhamos espetáculos de música mirandesa, um dia de pauliteiros, outro dia ouvimos, por exemplo, o coro juvenil mirandês, que é um coro muito bom, muito interessante. Quer dizer, houve um convívio durante todo o dia e mesmo ao final da noite dos artistas com a cidade, com as pessoas da cidade de Miranda, que foi muito importante para eles e para os artistas também.
não é? Enriquecedor tanto para os artistas que convivem com as pessoas que se abrem à sociedade, como para as crianças que ficaram marcadas por aquele evento. As crianças chegavam a levar... Foi um aspecto muito curioso que eu não estava à espera. Nós temos um catálogo com o nosso nome, o nosso currículo, a nossa fotografia. E as crianças, no final, quando estava a aproximar o final dos workshops, começaram a levar os catálogos e a pedir para assinarmos e para fazermos uma dedicatória para eles guardarem. Quer dizer, isto é muito gratificante para as pessoas saberem que as crianças gostaram, não é? Que estavam ali por vontade, não estavam ali obrigadas, até porque foi num período de férias. E, portanto, eu acho que estes encontros são muito bons e devia haver mais, não é? Porque não implicam gastos financeiros muito elevados e porque os pintores e os artistas também são pessoas que não estão ali a pensar em vender o quadro muito caro à Câmara, mas estão a pensar só em divulgar a sua arte, porque muitos deles também já são pessoas que já fizeram um percurso de vida, alguns até já são pessoas reformadas e que, portanto, não estão ali mesmo para ganhar dinheiro, estão para divulgar a arte e para chegar, sobretudo, às gerações mais novas e mostrar que a arte é importante e nos torna mais humanos. A professora gosta de escrever, tem muitas obras publicadas. As Páginas de Rosto dos Forais Novos de Trás-os-Montes é o seu mais recente livro publicado. Fala-nos um pouco acerca desta obra. Essa obra foi apresentada precisamente em Miranda do Douro, nesse Encontro Internacional de Artistas. Essa obra é uma obra que para mim também tem muito significado, porque recolhe um tipo de arte que é a iluminura, que é própria dos forais manuelinos. Portanto, o Dom Manuel, como vocês sabem, foi um rei muito opulento, muito rico, e era um rei também muito culto, que apreciava muito a iluminura dos países do norte da Europa, da Holanda, da Flandres, da França. E na Idade Média, os reis, os grandes senhores, tinham livros religiosos iluminados, portanto, com pinturas muito bonitas, que ainda hoje são lindíssimas e que perduraram estes séculos todos, não é? Dom Manuel lembrou-se de aplicar à reforma dos forais, que são documentos administrativos e jurídicos dados às localidades, lembrou-se de mandar colocar nesses livros uma página iluminada, portanto, com desenhos vegetalistas, com desenhos muito bonitos, com os símbolos do reinado dele, por exemplo, a esfera armilar, com motivos vegetalistas, por exemplo, com morangos, com flores, com cravos, com borboletas, a emoldurar a primeira página dos documentos. Essa aplicação da iluminura foi única em Portugal. Nenhum país europeu teve forais novos como nós tivemos, nem tiveram essa aplicação da iluminura a documentos, digamos, a documentos régios, a documentos jurídicos e administrativos. Por isso é uma raridade em Portugal. E, felizmente, aqui em Trás-os-Montes, graças ao trabalho do Abade Vassal, nós temos 27 exemplares de forais manuelinos. Temos 12 no Museu Regional do Abade Vassal, que foi ele que os recolheu, pediu nos municípios, e que são peças lindas, são obras de arte magníficas e que a maior parte das pessoas não conhece. E então esta minha obra serviu e vai servir para mostrar às pessoas que em Trás-os-Montes, mas em todas as localidades, não é só em Trás-os-Montes, porque os forais manuelinos foram feitos para todo o país. Em todas as localidades existem documentos muito bonitos, com uma iluminura muito bonita, e que a maior parte das pessoas não conhece, não vai visitar, não vai ao museu e nem sabe que a sua localidade, por exemplo, tem um documento tão importante como aquele. E então eu quero com esta minha obra chamar a atenção das pessoas para irem aos museus da sua região e procurar os documentos antigos e os documentos que lá existem, porque certamente podem encontrar um ou vários forais manuelinos onde podem apreciar a iluminura. A professora tem muitas obras publicadas. A escrita acabou por tornar-se mais do que um passatempo, um prazer. Sim, realmente o que eu mais gosto de fazer é escrever, é
idealizar um livro, idealizar uma obra e também ter a sorte de estar sempre a fazer obras diferentes, não é? Nós, no ensino superior, como temos que fazer a investigação, acabamos um projeto, começamos outro, portanto, às vezes estamos a trabalhar em projetos diferentes, mas estamos sempre a ser desafiados para escrever sobre assuntos novos, assuntos que ainda não tratamos, e depois isto torna-se quase uma obsessão. No meu caso, é quase uma obsessão que já não consigo parar, às vezes nem sequer nas férias, de escrever. Mas é uma boa obsessão. Sim, é uma boa obsessão. Sim. Atualmente reparte os seus tempos livres a desenhar, a pintar e também na procura e compra de arquivos pessoais em alfarrabistas e também em antiquários. Estas atividades completam, não? Sim, porque eu acho que o suporte de papel vai desaparecer, não é? Já está anunciada a sua morte há muito tempo, mas ainda há muitos arquivos, ainda há muita documentação e, sobretudo, essa documentação muitas vezes não tem o lugar que devia ter. As pessoas não dão importância, por exemplo, às correspondências, deitam fora as correspondências, deitam fora as fotografias, os postais ilustrados. E então, como a maior parte das pessoas não tem um gosto por esse tipo de documentos, ou os dá ou os vende. E onde é que eles se encontram? Nos alfarrabistas e também naquelas associações de solidariedade social, por exemplo, nas associações em Maús, porque as pessoas às vezes não querem deitar fora, então dão tudo isso para essas associações que depois vendem esses documentos. E então consegue-se encontrar, por exemplo, no Porto, ainda é fácil encontrar correspondências da guerra colonial. Eu tenho uma correspondência de uma namorada que escreveu umas 200 ou 300 cartas para um namorado que estava na guerra em Angola. Tenho, por exemplo, 12 diários de viagem de uma senhora do Porto que, de cada viagem que fazia, tomava apontamentos e depois elaborava um diário de viagem com postais ilustrados do sítio onde esteve, tomando nota do que tinha visitado. Professora, esses arquivos são difíceis de encontrar? São. Por exemplo, esse arquivo dos diários de viagem é uma raridade muito grande. Eu já fui em fevereiro passado a um congresso em Espanha, um congresso sobre arquivos privados. Os espanhóis têm arquivos de todo o tipo, têm arquivos de professores, de engenheiros, de arquitetos, de músicos, eles guardam tudo e têm tudo, e ficaram admirados como é que eu tinha conseguido encontrar aqueles diários de viagem que disseram que lá não era fácil encontrar. E aqui também não é, eu tive uma sorte, quer dizer, aquele conjunto de diários foi vendido numa feira do Imaus, a Associação Imaus do Porto, todos os anos faz uma feira para vender assim algumas coisas mais raras, no pavilhão Rosa Mota, e um dos anos isso apareceu lá e eu tive a sorte de ter uns primos que estavam lá e que me avisaram e que me compraram e são obras interessantíssimas porque eu consegui, através da leitura daqueles diários, saber a vida da senhora, o que ela fazia, do que é que ela gostava, do que é que ela não gostava, consegui até saber que conotações políticas ela tinha. A professora falou da sua família. A professora espalhou esse gosto pela cultura por toda a família? Ou a família já tem isso intrinsecamente? Não, quer dizer, não. Na família eu, por acaso, tenho uma prima e o marido, são jovens, mas gostam muito de coisas antigas, como eu. E eles são os meus olheiros, como se diz no futebol. Eles vivem no Porto, eu vivo aqui, só vou lá ao fim de semana, eu não tenho tanto tempo para procurar como eles. Mas eles já sabem do que é que eu gosto e então quando vem um papelinho em qualquer lado, ligam-me logo a perguntar se eu quero que eles comprem. Eles compram e eu tenho comprado muita coisa também com a ajuda deles. Por exemplo, tenho uns livros de contabilidade de um cabeleireiro que existiu no Porto há 50 anos e que já desapareceu. Porque eles conseguiram também comprar nessa feira uma série de livros de um guarda-livros que tinha fechado ou qualquer coisa, e os familiares deram aquilo para mãos. O que acontece é que a maior parte das famílias não gosta, não guardam nada.
E, curiosamente, encontrei um livrinho manuscrito, com apontamentos que devia ser de um senhor que vendia jornais e revistas para Vila Real e para todo Trás-os-Montes. E consegui descobrir coisas sobre a vida dessa pessoa. Não, quer dizer, mas consegui saber que havia uma pessoa em determinada data no Porto que fornecia os jornais e as revistas para Trás-os-Montes, inclusivamente para aqui para Vila Real, e tem o nome das livrarias e papelarias onde eles vendiam. Quer dizer, se eu quiser, quando eu tiver tempo, posso recuperar um pouco da história dessas pessoas e das atividades que essas pessoas tiveram e todo o registro até da sua própria história. Porque são documentos históricos, não é? Muitos deles estão datados, estão localizados e, portanto, nós podemos, com os documentos, com esse tipo de documentos, que podemos reconstruir parte da história de uma cidade, de um local, de uma pessoa, de uma família. E, professora, qual o seu lado solar? O meu lado solar, talvez este lado do meu gosto pela escrita, pelos documentos, por papéis, eu acho que é o meu lado mais solar é esse. E tem um lado lunar? Eu acho que toda a gente tem os dois lados, não é? Todos temos um lado mais positivo, mais sonhador, mais utópico, e um lado às vezes mais sombrio, ou mais realista, não sei. Acho que toda a gente tem os dois lados. Umas pessoas... E às vezes o lado lunar e o lado solar também são os lados que levam os artistas, por exemplo, a enveredarem por certas correntes. E eu estou-me a lembrar, por exemplo, de poetas portugueses como a Flor Dela Espanca ou Mário Sá Carneiro, que foram grandes poetas e que exploraram, se calhar, o lado lunar deles, o lado mais negro, o lado mais trágico, mas que os tornou imortais. Exatamente. Não é? Assim como há pintores também, sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, do Dalí, que também usa na pintura dele muito o tema onírico, que às vezes é positivo, mas outras vezes é trágico. É trágico, dramático. Não é? Por isso, o lado solar e o lado lunar, há pessoas que são mais, não sei, que são mais positivas, que também exploram mais o lado lunar. E eu acho que na pintura, por exemplo, isso também se vê muito bem. Há pessoas que... Eu estou-me a lembrar dos pintores que eu conheço da Associação Internacional, alguns que são mesmo solares, que pintam coisas tão bonitas, tão harmoniosas. Se calhar basta olharmos para aqueles quadros que até nós sentimos tranquilidade. Pois, que se nota que as pessoas realmente cultivam a parte mais positiva, mais bela da vida, da realidade, não é? Há outras pessoas que se sentem mais atraídas pelo lado lunar, mas que pode ser tão criativo como o lado solar. Quer dizer, acho que toda a gente tem as duas partes. Professora, muito obrigada pela sua presença no lado lunar. Para a semana cá estarei com um novo convidado e novas histórias. Conto consigo. Até lá.